Olá, pessoal. Eu sou Maria Cristina, eu sou responsável pela equipe de segurança da Meta e é um grande prazer ter aqui comigo a Mimi e eu vou apresentá-la de maneira apropriada, mas antes de tudo eu gostaria de agradecer a SaferNet por uma outra organização desse dia tão importante e por essa oportunidade de falar sobre crianças, adolescentes, bem-estar. Eu tenho certeza que vão apreciar muito essa conversa que teremos agora em seguida. Eu tenho cabelo longo, castanho, eu estou usando óculos com a moldura verde, também tenho um colar, a minha camisa é branca, eu tenho um quadro com uma pintura colorida atrás de mim. Essa é a minha autodescrição e agora que já fiz essa descrição, eu gostaria de dar as boas-vindas a Mimi, que está aqui representando a Universidade da Califórnia Connected Learning Alliance. Ela é uma antropologista cultural, uma empreendedora e ela defende aprendizagem conectada. O que é isso exatamente? Ela é orientada para a equidade e a conexão dentro da sociedade. O seu foco é na decodificação cultural para pais, educadores e conseguir trabalhar a mídia digital de tal forma que os jovens possam se engajar na sua aprendizagem, tornando a aprendizagem mais relevante e possibilitando a conexão social. Ela é professora do Laboratório de Pesquisa e de Residência do John Key McCartney Foundation. Ela é presidente dessa mesma fundação McCartney. Ela também é cofundadora dessa experiência online sem fins lucrativos que trabalha com crianças. Mimi, agora é com você. Você está muito bem-vinda aqui. Eu vou fazer algumas perguntas antes, mas se você quiser fazer a sua autodescrição, pode começar. Claro, muito obrigada, agradeço pelas gentis palavras de introdução e vou fazer a minha descrição visual. Eu não sou muito alta, tenho uma estatura média, eu também tenho o cabelo curto, escuro, uso óculos escuros, estou usando um terninho também preto, eu sou bem minimalista e temos aqui um pouco de sol aqui na Califórnia no dia de hoje. Olha, Mimi, que bom tê-la aqui hoje no Brasil. O Brasil é um dos meus locais favoritos para aprendizagem, para realmente mergulhar nessas discussões tão vivas sobre o uso da internet, da mídia digital e realmente os brasileiros têm se tornado cada vez mais cidadãos digitais. E eu tenho a seguinte pergunta: nós falamos bastante sobre o tempo que as crianças e os adolescentes gastam na frente da tela. E uma das coisas que surge o tempo todo nas nossas conversas é que o uso da mídia digital e do bem-estar das crianças, dos adolescentes e algumas preocupações que todos nós temos a partir de diferentes perspectivas, como pais e eu mesmo, e não só os pais, mas os educadores e a sociedade como um todo. E todos esses pontos que surgem a partir do uso da mídia digital e como que isso leva ao debate que vai além, não é, desse tempo que os jovens passam na tela e como determinar essa conversa, essa discussão, como responsabilizar tudo isso, a educação, o bem-estar e o debate que está acontecendo aí pelo mundo. Se você puder nos ajudar com as suas evidências científicas, a tua pesquisa, vai ajudar bastante no nosso debate. Olha, te agradeço por você iniciar realmente essa discussão dessa forma, falando sobre a tecnologia, e o uso dessa tecnologia pelos jovens. As nossas crianças, os nossos estudantes, eles usam a tecnologia a partir dessa ideia que
o tempo que eles passam na tela deve ser limitado de alguma forma, e muitas vezes eles são julgados sobre se eles estão utilizando o tempo da tela de maneira efetiva ou não. E muitas vezes os pais, nem todos os pais deixam seus filhos terem um iPad ou jogarem um videogame quando estão em casa, quando voltam da escola. Bom, com a tecnologia, todas essas preocupações e questões surgem, nos preocupamos e nem sempre temos uma compreensão completa sobre o que os nossos filhos estão fazendo no computador, se estão motivados ou se estão usando a internet de maneira positiva ou não. Nós não crescemos com iPads, com videogames, com essa imersão na internet. Por isso, existem aí novos desafios para os pais, já que a minha geração é bem diferente da geração dos meus filhos, e não é que vamos acabar brigando e lutando contra o uso da internet e proibir as coisas, mas chegou um momento em que a noção de tempo gasto na frente da tela realmente se tornou uma questão. É importante que os jovens entendam também que a tecnologia é útil, mas ela leva a dois problemas reais. A maior parte dos pesquisadores que fazem pesquisas neste campo, e não só eu, vislumbraram dois problemas. O primeiro deles é o foco exclusivo no dispositivo em si, que distrai, tira a atenção de quais são aqueles drivers reais, como, por exemplo, leva a ansiedade, o estresse, problemas sociais. Na verdade, há uma grande tendência sobre se as televisões, se as telas nas quais nos fixamos, é uma forma de nos distanciarmos de alguns problemas pessoais. O problema, como eu descrevo, é que acaba distraindo, tirando a atenção daquele problema primordial que é a causa raiz daquele estresse, daquela ansiedade ou daquele medo. Então, nós temos questões como pobreza, racismo, questões de disparidades econômicas, conflitos dentro da família, drama com os amigos, na escola. E quando falamos com os jovens, perguntamos: que tipo de estresse que você tem? Ih, lição de casa, escola, briga com um amigo, depois briga com os meus pais que ficam pegando no meu pé porque eu fico muito tempo na frente da tela. Isso acaba gerando estresse por falta de recursos, muitas vezes, desses jovens ou até mesmo dos pais. E a tecnologia, ela pode ser a solução desses problemas fundamentais, mas acaba se tornando também um efeito colateral quando esses drivers são ignorados. Por isso é importante entender como que a tecnologia acaba aumentando esses problemas ou como pode ajudá-los. Então, a aprendizagem digital precisa entender como a tecnologia pode defender e apoiar os jovens. Quando falo com os jovens, estou muito estressado na escola, de repente eles vão lá para um vídeo TikTok, sabe? Para se sentir mais relaxado, para tirar aquele estresse da cabeça. Daí o pai entra no quarto e fala: poxa, você está no TikTok, você não está fazendo tua lição de casa, e daí, sabe, tem aquela briga, aquela confusão, e daí cria uma ansiedade, e daí o jovem vai lá buscar um apoio social, vai testar com o seu amigo, não faz a lição de casa, foi para o TikTok, foi para o texto, foi para a mensagem, e isso acaba criando um suporte social, distração, e toda essa distração, o suporte social não é a fonte, não é a origem da ansiedade que gerou todo o problema. Por isso eu acho que é importante darmos um passo para trás. Cada pai conhece seus filhos e sabem que a tecnologia faz parte da vida deles, e o foco no tempo que os jovens gastam na frente da tela precisa de uma solução. Quando a criança tem uma ansiedade devido a um trabalho escolar, a tela não é uma solução apropriada, ou a briga não é uma solução apropriada, e os pais acham que o tempo é tudo, que o foco deve estar no tempo.
Mas muitas vezes o que é valioso é o quê? Colocar um monitor de tempo, como por exemplo um mentor da mídia, em que as crianças têm muita curiosidade sobre os vídeos que estão rolando, sobre a influência social, criando esse tipo de dinâmica negativa entre pais e filhos sobre o engajamento tecnológico, criando essa situação desagradável, piorando conversas, degradando a qualidade das relações entre pais e filhos, e é isso que queremos evitar. Realmente é muito esclarecedor. Eu vou, então, roubar essa referência do Media Mentor, né, um mentor do uso das mídias. Eu tenho aqui uma criança aqui de 5 anos e tem ficado muito comigo por causa, né, da Covid. Às vezes, eu fico pensando assim, nossa, ele está lá já na tela há 1 hora, e eu me sinto mal a respeito. E você tem razão, não é tanto a questão do tempo que é passado na frente da tela, mas como que eu posso ser uma mentora dessas mídias, né? Como que eu posso acompanhar o meu filho nessa jornada? Eu acho que a gente não consegue falar muito mais sobre esses assuntos mais importantes. Social media. That's not what I meant. Internet platforms or any of the services that they can access can be drivers for even better conversations sometimes. Here he is. So the next question is actually, I'll do a twofold here for you. So one is... Então, tenho 2 perguntas, na verdade. Pensando na questão da mídia social, e você destacou alguns dos usos da mídia social, como aplicativos. E eu queria que você desse alguns exemplos que você encontrou nas mídias digitais, no sentido de resultados mais positivos. Como que a gente pode pensar, em vez de ficar ali como se fosse a polícia do tempo de tela, como que a gente pode promover uma relação melhor? E, às vezes, não há esse acesso a essas tecnologias. Quais seriam alguns exemplos positivos? E aí a gente passa um pouco mais para o resto da conversa. Eu estou vendo aqui que o seu filho está te chamando a sua atenção aqui, enquanto você fala, né? Nossa, realmente parece muito adequada essa interação dele com o nosso tópico. Eu acho que muita coisa que a gente vê começa com as crianças e tem a ver mais com o modelo de conexão. Normalmente a gente pensa, são os adultos que têm a solução. Mas é importante a gente ouvir esses engajamentos positivos também que as pessoas experimentam. Então, por exemplo, a metodologia, por exemplo, positiva. A gente tem algumas publicações sobre isso. Basicamente, são grupos de estudo que tentam ver com as comunidades como que eles conseguem realmente dar voz aos jovens e como que essas comunidades, diferentes comunidades lidam com isso. A ideia também é empoderar um pouco os líderes das comunidades para que eles possam fazer uso mais positivo das tecnologias. E isso é importante porque os jovens são um pouco céticas em relação às tecnologias. E o problema é que os adultos não só não entendem de tecnologia, mas eles julgam muito a tecnologia. Então, essa questão de aprender com adultos, às vezes, é um pouco complicado. Então, quem traz essa mensagem, o mensageiro, é importante. Isso é muito importante para os jovens quando o assunto é tecnologia. A gente vê que os pais têm o mesmo comportamento, né? Eles são muito críticos em relação ao uso da tecnologia. Nós fizemos uma pesquisa, na verdade, análise de várias pesquisas, e a ideia era analisar a cultura de uso digital em relação ao bem-estar.
Então, do ponto de vista de bem-estar, parecia muito bom, mas nós percebemos que quando a pessoa estava com um dia ruim, ela basicamente buscava um suporte dos amigos através das mídias sociais. Candace Orders e a equipe dela foram coautoras desse relatório que fala da qualidade do uso das mídias. Então, até por exemplo, os jovens não estão um dia legal, às vezes eles querem mandar uma mensagem, e é importante a gente estar um pouco alerta a isso. Às vezes você está longe de casa, seu dia não está muito legal, mas quando você está estressado, você consegue mandar uma mensagem de texto para os seus pais, por exemplo. Algumas crianças que têm umas identidades mais estigmatizadas ou que elas são minorias raciais ou étnicas, elas relatam que realmente a tecnologia é muito importante para eles. Eles buscam conselhos nos blogs, eles usam a tecnologia para ajudá-los a lidar com a sua identidade, com o fato de pertencerem a minorias. Essas pessoas descrevem o uso da tecnologia como crucial para a sua vida, inclusive nas questões de positividade em relação ao corpo, por exemplo. Esse é um outro exemplo de um grupo para o qual o uso da internet é importante. Então, elas podem receber um suporte pessoal direto. E o mundo digital é muito vasto. As pessoas buscam, às vezes, mentores online com as quais elas conseguem se identificar e, de repente, no ambiente onde elas vivem, elas não têm essas referências. Ótimo. Eu gosto quando você falou da questão de perguntar, né? Se nós fôssemos um explorador da cultura jovem. O que é importante é não saber só o que os adultos acham útil, mas o que os jovens acham importante. Dealing, with how do we enable those experiences? Como que nós conseguimos, então, promover essas experiências? E você mencionou também que nós também temos os mesmos comportamentos, nós também evitamos a nossa própria realidade emocional, a gente faz uma fuga online também. É uma questão de comportamento, é uma questão de conexão pessoal. Você também mencionou a importância das conexões online, que podem ser presenciais ou não. E isso pode variar para diferentes comunidades, inclusive para diferentes grupos minoritários. Na pandemia, isso é verdade na América Latina e no Brasil, nós claramente observamos desigualdades econômicas que se refletem na forma como os jovens têm acesso à internet. Não só a questão do equipamento, mas também serviços, os tipos de interações, até os recursos, língua, para poder ter o suporte nos momentos mais difíceis que a pessoa está passando, especialmente para os educadores, por exemplo, que trabalham em escolas públicas. Algo que eles deveriam considerar. Students or for parents as well, right? And how do we move forward in creating some of these resources? Que é diferente, que a gente pode criar recursos para atender essas necessidades. Esse é um ponto muito importante. Quando nós falamos de tecnologia e desigualdade, as novas soluções, em geral, de maneira geral, quando nós temos uma solução generalista, normalmente ela beneficia os grupos mais dominantes. E isso é verdade para soluções que dependem mais da tecnologia, especialmente de tecnologias mais inovadoras. Então, por exemplo, às vezes queremos oferecer uma plataforma que promova uma equidade maior versus uma solução mais sofisticada. Normalmente, esse tipo de solução beneficia a norma dominante. Não will give more advantage to groups that are already well connected. There's work that Carmen Gonzalez and Vicky Katz did in the U.S. context around tem acesso, mas acabam dando vantagem aos grupos que já têm acesso. Laptops and connectivity to Então, sempre falamos sobre esse gap digital, né?
a questão dos famílias de imigrantes, famílias não brancas, famílias com dificuldades sociais, especialmente nos Estados Unidos. A gente tem uma grande população de imigrantes. E mesmo quando as famílias recebem laptop e internet das escolas, as escolas não falam sobre a questão de privacidade e de segurança. E aí essas famílias muitas vezes abrem mão desses recursos por desconhecer essas questões. Então, essas soluções, elas acabam não atendendo às preocupações e às necessidades dos grupos mais vulneráveis. Nós temos que falar de equidade, não igualdade, para poder beneficiar os grupos mais vulneráveis. Fica muito claro também que, pensando em soluções mais voltadas a uma população menos privilegiada, pode beneficiar todas as pessoas. Vou dar um exemplo. Tem um professor que fez o postdoc comigo, Alex Cho. Ele fez um projeto para tentar resolver uma questão para que as famílias de renda menor conseguissem ter acesso a algumas oportunidades de graça, mas que não eram oferecidas dentro da escola. Então, comunicação por e-mail, comunicação pela internet. As famílias de renda menor não conseguiam ter esse acesso tão grande às páginas da internet ou ao e-mail. E aí eles observaram que certas mensagens, quando mandadas por texto, funcionavam melhor do que por e-mail. Foi uma solução muito simples, que pegou e que beneficiou a todos, porque agora o uso de mensagens de texto é o denominador comum entre todos. Eu acho que isso é muito importante no desenvolvimento de novas tecnologias. Temos que nos enfocar em equidade. Um outro ponto é a questão dos países que são muito desiguais, inclusive em questões raciais, como os Estados Unidos. Nós vemos os jovens, grupos minoritários ou estigmatizados, eles não veem a internet, às vezes, como um espaço seguro para eles. Tara Taslis é um dos meus colegas que trabalha com jovens negras e sobre como é a experiência delas na internet. Nós temos esses espaços de refúgio online. Spaces of psychological safety and the platforms, Segurança psicológica para essas pessoas. As plataformas podem dar suporte a isso de várias formas. Então, é o exemplo. Garotas negras, por exemplo, que usam a internet, mas elas veem nesse ambiente um ambiente hostil para esse grupo específico. A ideia é que elas pudessem ter acesso a mais recursos, mas nós também temos que levar em consideração, quando falamos de segurança e bem-estar, que existam esses espaços de refúgio para proteger as pessoas que sofrem muita hostilidade. Isso é fascinante. É muito recompensante, é muito recompensador também. Aqui na Meta, nós trabalhamos numa equipe e nós sempre analisamos essa questão. O que sem querer acaba sendo destacado pela tecnologia, como o exemplo que você deu, ter, por exemplo, conversas que não são seguras. Como seriam formas simples e pequenos ajustes que poderiam ser feitos, que poderiam prover conversas e espaços mais seguros. Eu gostaria muito de saber mais sobre isso e sobre esses projetos que você mencionou. Eu acho que com isso temos muito mais oportunidade de aprendizagem. O que eu gostaria de saber mais aqui também de você é não só que você, por favor, nos trouxesse mais histórias de sucesso que são interessantes para a comunidade,
mas especificamente eu gostaria de saber mais sobre iniciativas de participação dos jovens. Você mencionou isso algumas vezes. Eu gostaria de saber mais como que o que você recomendaria para educadores, para legisladores, para empresas, para desenvolvedores, ou seja, qualquer um que trabalhe tanto nos aspectos tecnológicos ou não, como que podemos fazer essa participação mais direta? Uma das metas do Dia da Internet Segura no Brasil é justamente destacar novas estratégias digitais que possam dar suporte ao bem-estar. Mas eu queria também destacar a participação dos jovens. Como que a participação dos jovens pode mudar totalmente o cenário, tanto para a questão tecnológica e de desenvolvimento, como também para as políticas. Então, você poderia falar um pouco mais sobre a pesquisa envolvendo o ponto de vista dos jovens e como a gente poderia integrar essa perspectiva, em vez de só falar o que acontece com eles, trazê-los para a conversa também para promover essa segurança. Eu citei algumas das potenciais armadilhas que a gente tem quando nós temos essa abordagem que vem de cima para baixo. Se formos pensar no nível mais cultural e mais amplo, pensando na mentalidade dos jovens, vendo isso como uma fonte de solução e não como um problema. Nós temos que mudar essa nossa mentalidade. Então, como adultos, a gente sempre pensa assim, como que a gente pode consertar os jovens? Mas a gente tem que vê-los como a fonte da solução. Normalmente, os jovens reclamam que os adultos não escutam o que eles dizem. É importante ter uma mente mais aberta ao falar com os jovens, promover a curiosidade e com menos crítica. Os jovens são muito diversos também, têm interesses diferentes, experiências diferentes, frequentam espaços diferentes. Da mesma maneira que você está aberto a ver diferentes talentos entre os adultos, é importante a gente buscar essa diversidade também nos jovens. Às vezes a gente vê isso como se fosse só uma coisinha a cumprir, mas não, nós temos que... Não, os jovens têm que fazer parte da equipe de projetos, serem respeitados e não só pedirem para que eles representem os jovens como uma grande categoria. Às vezes a gente tem 1 ou 2 jovens numa sessão, aí você fala, tá bom, eu convidei e participou, tá bom. Mas não, a gente precisa ter o mesmo relacionamento e respeito que nós teríamos com um outro adulto dentro da equipe de projeto. E uma versão avançada disso seria empoderar esses jovens para que eles mesmos criassem esses espaços de desenvolvimento. Existem outras plataformas, como, por exemplo, o Minecraft, que eles podem criar ferramentas que estão... É importante estar aberto para que as comunidades criem os seus próprios espaços e os seus próprios padrões, que talvez sejam diferentes das normas da comunidade, um pouco diferente da internet aberta como um todo. Então, por exemplo, foi o que aconteceu com a pandemia. Espaços como Discord, como Minecraft, foram espaços que conseguiram gerenciar a questão da privacidade e dos membros que atendessem às necessidades específicas dessas comunidades. A internet cada vez fica maior e mais diversa. Isso é muito importante. Nós temos que sempre ter um equilíbrio entre considerar a capacidade dos jovens ou de qualquer outro grupo não dominante, né? Porque senão nós teremos mais uma forma de opressão, porque senão nós vamos acabar criando regras que determinam para todos. É importante nós termos um equilíbrio e a internet sempre tem que buscar esse equilíbrio. Você fala com os jovens, eles podem falar assim, olha, eu sigo, por exemplo, os influenciadores, mas eu não faço comentário porque eu não me sinto seguro. Então,
talvez a participação no Snapchat ou nos meus grupos de texto, eu me sinto mais confortável, porque eu sei quem está lá. Quando nós falamos de uma internet maior e mais tóxica, já talvez sejam espaços em que as pessoas não se sintam seguros. Esse é um exemplo de como as organizações e os grupos podem ajudar a mediar essa questão. Tem um grupo na nossa região chamado Distal America, que é tipo uma lan house que atende muitos os jovens, e eles fizeram esse tipo de coisa, nós observamos o trabalho, eles tinham um servidor do Discord, que era onde as pessoas ficavam durante a pandemia, era o espaço de mídia social deles. Então, foi uma ideia que veio deles, era um interesse que eles tinham, e era um modelo para que eles fossem os embaixadores para outras organizações, outras comunidades. Então, qual que é o espaço social dos nossos grupos? Normalmente, os educadores fazem parte de universidades, mas cadê o local onde os jovens realmente vão frequentar? E eu também tenho Connected Labs, que a gente também tem um espaço para os jovens frequentarem os servidores, e fizemos isso durante a pandemia, e nós trabalhamos com eles, e não tinham nenhum tipo de professor ou adulto moderando o que eles estavam fazendo. A gente usou mentores que eram jovens universitários que adoravam jogos. Então, nós dávamos todo o treinamento, os recursos, para que, então, esses jovens fizessem a mentoria, os jovens universitários fizessem a mentoria com os outros jovens. Dessa maneira, nós conseguimos ter um espaço online seguro, enriquecedor, e é muito melhor estar lá na internet com um jovem de 18 e não com um professor de 50 e tantos, né? Então, eu gosto muito de saber sobre o trabalho dos jovens, mas eu gosto desses jovens adultos que são realmente a face do programa. Eu vou enfatizar isso que aqui nos comentários muitos falaram sobre esses espaços para os refugiados. Eu gostei muito de ouvir você falar a respeito deste equilíbrio, sabe, desse panorama maior. Não trata-se apenas de uma coisa voltada para as empresas ou para as instituições educacionais, e tampouco trata-se apenas de uma coisa voltada a um país. Não, são todos complementares. Nós que trabalhamos neste campo, educadores e pais que trabalham diretamente com essas instituições, também entendem, não é, essas ofertas e as possibilidades e como podem usar cada uma das ferramentas para que fim, não é? Não dá para usar tudo para tudo. Todas as ferramentas para todos os fins. Você falou sobre esse espaço para os refugiados, eu gosto muito, sabe, desse tipo de atividade, e essa comunicação não é peer-to-peer, não é entre pares, isso é muito bacana, e você mencionou isso nessas oportunidades de mentoria que estão sendo criadas, e isso se aplica, é super verdadeiro. Todos nós nos vemos nos nossos pares, nós buscamos referências, isso se aplica nas equipes, especialmente naquelas equipes que estão buscando segurança, que querem se sentir seguros naquelas situações, sabe, que no momento que estão compartilhando os seus reações emocionais, os seus sentimentos, eles veem os seus pares muitas vezes como influenciadores. Então, como encontrar esse equilíbrio, sabe? Como aumentar o acesso de maneira qualificada para ter uma mentoria de saúde mental e também mostrar a importância e o poder dessa comunicação entre pares. Quais são as ferramentas que nós, adultos, empresários, educadores, instituições, podemos fornecer para ajudá-los dentro deste espaço seguro? Que legal que você trouxe essa questão
E também a participação de todos dentro dessa conversa e alguém que está realmente na linha de frente do desenvolvimento dessas plataformas e dessas ferramentas. Eu sempre discuto aqui o poder dos jovens e das agências. Agora é necessário não gerar nenhuma responsabilidade individual, como você já disse, trata-se de uma responsabilidade de um ecossistema e não apenas de uma plataforma ou de outra, porque aí inclui tudo, sabe? As instituições, as organizações, as políticas. Eu vejo um ecossistema e eu vejo os jovens fazendo coisas maravilhosas, né? Dando, na verdade, para as agências ferramentas e instrumentos, muitas vezes, mas o que eu não vejo é organizações intermediárias, confiáveis, que buscam aquele espaço educacional tradicional. Não acho que as plataformas comerciais, não cabe às plataformas comerciais solucionarem todas as questões que estão na esfera pública, certo? Eu acho que cabe a todos nós a nossa parte de responsabilidade. As mudanças tecnológicas geram uma série de mudanças, como, por exemplo, nos Estados Unidos, há redes de comunidades baseadas em organizações, por exemplo, que ajudam os adultos a mentorarem crianças, por exemplo, que querem jogar beisebol, por exemplo, ou missões esportivas. E essas são redes comunitárias que são desenvolvidas por organizações que ajudam os adultos a criarem esses espaços seguros para as crianças através do esporte, como, por exemplo, nos Estados Unidos seria o beisebol, talvez em outros países outros esportes, mas na realidade tudo resume-se na participação das pessoas através dessas organizações intermediárias que tornam a internet um ambiente bacana para as crianças, mas tudo isso exige investimento. A nossa organização sem fins lucrativos trabalha com plataformas e nós criamos, na verdade, uma série de padrões dentro das organizações e geramos programas através de ambientes conectados de aprendizagem que sejam positivos. Eu sei que é difícil para os provedores de plataformas fazerem esse trabalho sozinhos e não é algo muito fácil. Por isso, é necessário essa conexão. É claro que é bacana se as plataformas se envolverem. Não estou dizendo que as plataformas não devam se envolver, claro que não, mas existe um papel, sejam para os pesquisadores, organizações baseadas em comunidade ou sem fins lucrativos que tenham um poder maior nesse espaço para realmente possam gerar esse trabalho, ajudar as plataformas, trazer outras organizações que estão fazendo isso dentro destes espaços, por exemplo, espaço de jogos. Eu estou muito focada, por exemplo, nessa questão dos jogos, dos gamers. Eu acho, sabe, que criar padrões positivas dentro dos jogos é algo bacana, não devemos proibir, devemos, na verdade, trazer a inclusão, há campanhas também positivas sobre o uso desses desenhos que são trazidos também para a rede, e cada vez mais eu trabalho e estudo nessa área. A profissionalização do entretenimento é muito importante para elevar e expandir a necessidade dentro das organizações diversas e do conteúdo que é espalhado. Eu realmente tenho certeza que vocês estão fazendo isso também aí na sua região. Sim, estamos, mas sempre há muito mais a ser feito. Realmente é muito legal ouvir o seu feedback e tudo que a SaferNet está possibilitando aqui hoje, essa discussão. Daqui a pouquinho todos ouvirão os jovens falarem, na verdade, os 30 embaixadores que fazem parte do programa aqui brasileiro. Na verdade, 9.000
estudantes já foram treinados por esses embaixadores e vocês terão a oportunidade de ouvir suas ideias. E eu acho que espaços, sabe, como esse da SaferNet, propicia essa união, essa troca de aprendizagem de uma região para outra. Há o papel para as plataformas ouvirem, desenvolverem suas ferramentas, mas também existe aquele pensamento que é mais voltado para a comunidade, para entender exatamente aquilo que ressoa naquela cultura local, naquela linguagem, daquela região e o que aqueles que são responsáveis por desenvolver as políticas podem fazer ou podem aprender, interrompendo aquilo que deve ser interrompido e dar continuidade àquilo que deve ser desenhado, desenvolvido de melhor maneira, possibilitando melhores interações online. Com isso, Mimi, eu te agradeço imensamente pelos seus exemplos, por compartilhar todo o seu conhecimento, toda a sua sabedoria, e não só a sua, mas também daqueles que trabalham contigo e os jovens que estão ligados a você, dividindo a cultura e tudo mais. Eu não sei se você tem algo mais a dizer antes de encerrarmos a sua participação, mas é claro, mais uma vez, super obrigada. Eu gostaria de ecoar tudo o que você disse, que sabe, organizações como a SaferNet e outras que geram oportunidades como essas, realmente é crucial. E eu agradeço também pela possibilidade da minha participação aqui hoje. E o último comentário, que seria um desejo, uma esperança para este grupo, é a seguinte: durante a pandemia, todos nós vivenciamos, sabe, especialmente aqueles que não são espertos, não é, com a tecnologia, nós acabamos percebendo que os jovens, eles dependeram totalmente da tecnologia digital para a sua relação social, para a sua capacidade de dar continuidade às suas relações. E realmente nós vivenciamos a realidade dos nossos jovens por um tempo significativo. E a gente está super com vontade de voltar à vida normal, realmente nós estamos ávidos por aquela conexão interpessoal, presencial, física, mas, por favor, não se esqueçam das lições e das experiências aprendidas durante a pandemia com os jovens, com as crianças, e vamos levar essas experiências positivas, apesar de termos perdido um pouco dessa interação pessoal, mas aprendemos muito também, com certeza, Mimi. Muito obrigada mais uma vez.